Olha que coisa louca. Qual é o nome desse instituto jurídico? Veja, instituto jurídico, por vezes, é o nome que se dá a uma ação, tá? Então, também é um termo que poderia levar você a alguma confusão. Mas veja, nós estamos aqui diante de uma questão que traz para você algumas informações. Ó, busca contra o servidor de valores despendidos, ou seja, valores gastos pela administração, estou traduzindo a questão, né? De valores gastos pela administração em caso de atos que causem danos a terceiros. Então veja só, a gente está diante de uma situação em que o servidor causou danos a terceiros e a administração pagou por aquilo. Se estiver presentes dolo ou culpa, desde que comprovados dolo ou culpa, nós estamos falando aqui da ação regressiva. Tá? As outras ações, tanto faz, para você não importa agora. O importante é que você entenda que quando nós estivermos diante de uma ação feita pela administração pública para reaver os valores que ela mesma pagou porque o seu servidor causou dano a terceiro, o nome dessa ação é ação regressiva. E claro, poderia estar aqui ação de regresso. Também estaria certo, não tem nenhum problema. Todas as outras ações não tem nada a ver com o assunto aqui, tá? Então, questão 5, só faça essa correção aí e a gente vai para a sexta questão. Ó. Responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros por seus agentes. Então, a responsabilidade civil do Estado, qual é? A responsabilidade civil do Estado é objetiva. Então, primeiro que a gente já vai aqui ou para a letra B ou para a letra C, porque não é subjetiva. Enquanto a apuração por responsabilidade do servidor é questão clássica de concurso, né? A responsabilidade do servidor é subjetiva. Então a questão 6 se responde dessa forma. A responsabilidade do Estado é objetiva. E lembre-se, responsabilidade civil do Estado sendo objetiva, você precisa que esteja presente apenas o que a gente já falou na outra questão. Nexo de causalidade. Uma vinculação entre o que o servidor fez e o prejuízo para o cidadão. Quem vai encobrir essa besteira feita pelo servidor é o Estado. O Estado encobre essa besteira, paga. Então, existe ali a necessidade de uma prova de nexo de causalidade, independente de dolo ou culpa do servidor. Mas, se depois que o Estado pagou ficar provado que o servidor agiu com dolo ou culpa, aí o Estado pode ir atrás, inclusive, que é o assunto da questão 5, através da ação regressiva. Tá? Então, questão 6, letra C. Questão 7. A ambulância do Hospital Municipal da cidade de Piracicaba transportava um passageiro que necessitava de atendimentos médicos, quando veio a atropelar Cassiano. Então, olha só, tinha uma ambulância que estava transportando um maluco lá e a ambulância atropelou o Cassiano. Cassiano é a vítima, certo? Que caminhava pela calçada. Apurou-se que o motorista da ambulância, servidor público, dirigia com imprudência no momento do acidente. Então vamos lá, algumas questões importantes aqui, eu não vou nem ver as respostas, tá? Mas antes de qualquer coisa, então a gente está falando aqui, preste atenção, de uma situação em que um servidor público dirigia com imprudência. Não importa se ele estava transportando alguém urgente. A questão diz para você, a questão dá para você uma informação muito importante, que o motorista dirigia com imprudência. Preste atenção, atenção. Expressões como imprudência, negligência ou imperícia são vinculadas à existência de um ato culposo. Então essa é a primeira coisa. Então se está falando de imprudência, você precisa entender que o motorista, portanto, agiu com culpa. Então olha só, o motorista agiu com imprudência. Logo, agiu com culpa. Então essa é a ideia. Então o motorista agiu com imprudência. Se ele agiu com imprudência, ele agiu com culpa. Se ele agiu com culpa, pensa só o seguinte, sem ter visto a questão, é isso só raciocinando. Se ele agiu com culpa, o município de Piracicaba indenizará Cassiano e depois o próprio município buscará reaver os valores contra o motorista. Tá? Então essa é a ideia. Então veja só, em relação ao município,
pouco importa se o motorista estava dirigindo com imprudência ou com imperícia, ou, enfim, qualquer que seja a questão. Se eu conseguir provar que o motorista do município de Piracicaba atropelou o Cassiano vai processar o município. Depois que o município pagou o Cassiano, aí sim, o que vai acontecer? No fundo, o município vai buscar do motorista reaver esses valores, vai descontar no salário, vai fazer seja lá o que for, ou pode até demitir o cara, tá? Mas essa é a ideia antes de você responder a questão. Quando você está fazendo uma prova, a ideia principal é essa, que você, em primeiro lugar, consiga fazer essas traduções. É claro que eu estou fazendo aqui com muito cuidado, para que você sempre tenha isso em mente, mas quando você estiver fazendo prova, esse tipo de pensamento precisa estar na sua mente. Então, ambulância